Por que a fé é necessária para quem aguarda a plenitude da salvação? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia ensina sobre esperar pelo cumprimento da maior promessa feita por Deus. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos começando o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, iniciando uma nova semana nessa nossa temporada, o Código da Fé. Estamos estudando a Bíblia nesta temporada com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Você já mandou aquele recadinho para a Esperança? Você conhece? Você sabia que você pode estudar aqui na TV Novo Tempo a Bíblia através do WhatsApp com a nossa inteligência artificial, a nossa instrutora bíblica virtual? Você sabia disso? É muito simples. É só você mandar uma mensagem agora, dá um oi lá, 12982000062, 12982000062. Aí vai aparecer, ela vai mandar um recadinho para você. Você quer estudar a Bíblia? Você quer estudar com alguém? Ou você quer fazer pergunta? Você escolhe, eu quero estudar a Bíblia. Aí ela vai perguntar de novo, você tem certeza que você quer estudar? Você coloca, sim, eu quero estudar. Aí ela vai mandar uma lista de estudos para você. Aí você vai colocar lá o Código da Fé. Está aparecendo aqui, ó, tá? Só você escrever o Código da Fé, 12982000062. Aí ela vai fazer algumas perguntas para você, para dar uma nivelada, porque esse estudo ele é inédito, ele é personalizado. Não importa se você conhece pouco, se você já tem conhecimento da Bíblia, esse estudo vai ser diretamente para você dentro do seu nível de conhecimento. Tá bom? Então vamos estudar a Bíblia através do WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável, que você tenha aproveitado os momentos com a sua família. E aí, conseguiu ir na igreja adventista no final de semana que eu te convidei? No sábado? Conseguiu? Não? Então não esqueça. Você pode entrar no site encontreumaigreja.com.br e você vai descobrir qual igreja adventista tem aí mais perto da sua casa. Nós aqui da Novo Tempo somos, a Novo Tempo pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você vai ser bem-vindo. Se você congrega numa outra comunidade, será bem-vindo para estar com a gente, estudar a Bíblia com a gente, ter um momento de comunhão com a gente e crescer no conhecimento. A gente tem clubes de desbravadores, aventureiros, que é para crianças, dos 5 aos 9, depois dos 9 até os 15 ou 16, que eu não lembro exatamente, que são atividades as mais diversas e não precisa ser um membro da comunidade adventista para frequentar o clube de desbravadores ou os aventureiros, tá bom? Você vai ser bem-vindo. Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. E essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre como nós relacionamos a fé com a grande promessa, a promessa da volta de Jesus, de um novo momento na história da humanidade. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos a Bíblia. Nos dê conhecimento, nos dê percepção do conhecimento que nós vamos adquirir ao lermos o texto bíblico. Que o nosso coração esteja aberto, que a gente encontre, Pai, na Tua palavra, a lógica para a nossa existência. E que esse tema da volta de Jesus seja um tema que vibre, faça o nosso coração vibrar, que a gente sinta alegria.
Eu clamo por isso, meu Deus, suplico por isso, em nome do Salvador. Amém. Vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Eu sempre menciono aqui que eu uso a tela por uma questão didática, mas eu quero te motivar a ter aí a sua Bíblia, a conferir os textos bíblicos. Essa é a nossa temporada, o Código da Fé. Quando eu falo para você sobre esperar algo que vai acontecer, a gente já estudou aqui nessa temporada os 3 primeiros versos do capítulo 11 do livro de Hebreus. E é o capítulo 11 que nós vamos analisar hoje. Nós vamos analisar a partir do verso 4. Mas os primeiros versos que a gente já estudou, só vou relembrar, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós analisamos, quando a gente estudou esse texto, que fé no Novo Testamento, e eu citei, fé no Antigo Testamento tem a ideia de agarrar-se a algo, dentro da visão bíblica hebraica, algo menos subjetivo, menos abstrato, mas algo concreto. Quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente tem essa expressão fé, a gente tem vários parâmetros que são usados. Vai depender do autor bíblico. Nos evangelhos, por exemplo, a fé é a certeza dos milagres que o Senhor realiza. E agora, quando a gente vai para o livro de Hebreus, a fé está relacionado à confiança, a certeza de algo. E aí eu pergunto para você, o que você espera do futuro? Quando você pensa de forma racional sobre a lógica da existência, o que você pensa do amanhã? Não estou falando de planos, de construção de ideais, de objetivos, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre lógica da existência, laço interrompido, por exemplo, com a morte. O que vai acontecer? O que virá depois? O término, a eliminação de problemas, de sofrimento, você acredita que isso um dia pode chegar ao fim? Eu quero conversar um pouquinho com você em Hebreus capítulo 11 e Hebreus 11 traz um panorama rápido citando personagens do Antigo Testamento e o que motivou esses personagens a viverem. E quando a gente trabalhar isso, eu quero dizer para você que eu queria que você pensasse um pouquinho qual é a sua motivação em relação ao futuro. Será que há uma recompensa para aquilo que a gente acredita? Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu citei que a gente iria, eu só vou citar o verso 4 e o 5 aqui, quando ele vai citar, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala a sua fidelidade, a sua certeza. E a gente estudou a história de Caim, a gente analisou aqui nesta temporada. A história de Abel, e Caim que matou o seu irmão Abel. Abel fez uma oferta porque acreditava que aquela oferta apontava para a vinda do Messias. E o verso 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele andou com Deus. E aí nós vamos ao verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que há uma recompensa para aqueles que o buscam. Ele não está fazendo isso para conquistar a recompensa. Não. Ele está sendo motivado a viver porque ele sabe que virá uma recompensa no futuro que mostra uma lógica. E aí ele vai agora retomar os personagens. Pela fé, Noé,
divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, a destruição, o dilúvio, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele viveu aqueles anos acreditando na promessa que o Senhor fez. E o interessante é que nunca havia vindo a chuva daquela maneira, mas o Senhor prometeu construir um grande barco, mas para que construir? Há uma promessa para amanhã e ele, Noé, viveu com a sua família a certeza do cumprimento desta promessa. Eles se agarraram nisso, tinham confiança nisso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu para saber, sem saber para onde ia. Confiança, certeza de que neste caminho o Senhor estaria com ele e o Senhor cumpriria a promessa que ele estava fazendo. Você confia inteiramente nas promessas do Senhor? Quando a gente fala de uma promessa futura, onde não haverá mais dor e sofrimento neste mundo, haverá uma transformação, você caminha com a certeza de que o Senhor está com você e quando você chegar ao final, essa promessa vai se cumprir? É isso que o autor do livro de Hebreus, basicamente como se a gente pudesse dizer uma mensagem apresentada, é uma carta, mas ela parece mais como uma mensagem, trazendo inúmeros temas para a fé cristã essenciais, e Hebreus aqui aponta para esta confiança no Senhor Jesus Cristo, aquele que é superior a qualquer sacrifício que foi apresentado ao longo de toda a história. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, Abraão, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem os fundamentos da qual Deus é o arquiteto e construtor. Peregrinando, peregrinou. Ele habitou nessa terra, tendo a certeza de que aqui não era a sua casa, de que quando ele armava a tenda aqui, ia para um lugar, desarmava essa tenda, ia para outro lugar, ele estava nos ensinando a lição, queria que nós aprendêssemos que a nossa vida aqui é uma vida de peregrinação. Por melhor que seja a nossa vida, por mais estabilidade que ela tenha, por melhor que seja uma casa que a gente construa, por mais que a gente conquiste as coisas, tudo o que nós temos nesta terra vai terminar, vai acabar. Não há perpetuidade. Só existe algo perpétuo que nunca vai acabar, é aquilo que o Senhor está prometendo. E foi dessa maneira que Abraão viveu. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Perceba, todos se agarraram em algo, com a certeza de que o cumprimento do Senhor viria. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. A promessa que o Senhor havia feito a Abraão, de ti virá uma grande nação. Olha o que diz o verso 13 agora. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A promessa de que o Messias viria, o Salvador, aquele que cumpriria o que foi predito pelo Senhor lá em Gênesis capítulo 3, verso 15,
que haveria de vir o Messias que libertaria o ser humano definitivamente do pecado. Eles acreditavam, só que eles acreditavam que a vinda desse Messias iria tirar definitivamente para eles a dor e o sofrimento deste mundo. E eles esperavam, porque era essa promessa de que o Senhor faria uma nova terra, um novo lugar. O Senhor resgataria o Éden que havia sido corrompido. E tudo isso fez com que eles vivessem ao longo da vida, desejando esse lugar. Só que eles morreram sem obterem esta promessa, sem visualizarem essa promessa. Mas eles morreram acreditando de que a solução para os problemas da vida não viria de construírem uma vida melhor aqui. A solução para os problemas da vida definitivamente viria através de uma ação do Senhor. O texto continua, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se eles se lembrassem daquela de onde saíram, eles teriam oportunidade de lembrar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Eles desejavam algo muito além. Como está na introdução do capítulo, algo que o visível torna a existir pela fé. Assim como a criação, eu não sei como será o cumprimento dessa promessa, mas eu sei que ela será. A fé torna aquilo que eu não posso enxergar como algo que eu posso ver. E que lugar era esse? A pátria, o lugar transformado, o lugar sem dor e sofrimento. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava ao ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Perceba que o cumprimento de que o Senhor estava com ele ao longo da vida e esse cumprimento dessas promessas davam para ele a certeza em acreditar na promessa do futuro, da cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que isso ensina a gente? O acreditar no futuro, na eternidade, na volta de Jesus, se constrói ao longo da vida com o cumprimento das promessas que o Senhor vai fazendo. A fé nas promessas de Deus vão fazendo com que a gente tenha uma base, sabe? Um alicerce, um fundamento para eu acreditar no amanhã. Se o Senhor cumpre as suas promessas hoje, Ele cumprirá as promessas de amanhã. A pergunta é, será que a gente se agarra e confia nisso de tal forma que a gente vive isso? Porque às vezes eu posso fazer um bom discurso, às vezes eu posso falar muito bem sobre a nova terra, mas não viver, porque eu não me agarro nesta promessa hoje, não me agarro na promessa de que o Senhor cumprirá aquilo que prometeu. E isso vai depender se eu fui acreditando e se eu me agarrei nas promessas que hoje são cumpridas. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Por isso, quando vai oferecer o seu filho em sacrifício, ele acreditava que o Senhor era capaz de ressuscitar a Isaque. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus.
Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, ele se agarrou e acreditou nisso. Construiu gradativamente a certeza do amanhã. Ele, José, vendido como escravo, mas com a certeza de que não estava sozinho na caminhada. E acreditar nisso faz a diferença para continuar olhando adiante e não desistir da fé. Eu estou falando para você nesse momento que neste caminho, nesta peregrinação, estou falando para você que abandonou a fé. Você questiona, não acredita mais. Eu quero te convidar a relembrar a história destes personagens ao longo de todo o Antigo Testamento. Eles são usados pelo autor do livro de Hebreus para fazer aquele povo, ao ouvirem essa promessa, continuarem firmes, acreditando. Nós não temos nada que temer quanto ao futuro, ao menos que a gente esqueça o que aconteceu ontem, o passado, aquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso quero dizer para você, não sei qual é a sua decepção, não sei o que ao longo da peregrinação te fez desanimar, mas olhe quantas vezes o Senhor cuidou de você. Se você tiver essa certeza, o seu olhar vai continuar fixo naquele que é o autor, aquele que vai confirmar definitivamente a nossa fé. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Queridos, não há nada que a gente tenha hoje que pode substituir a glória do que o Senhor tem para nós amanhã, da promessa que Ele tem, da recompensa que Ele tem no fim. Nada. O Senhor não nos fez para usufruirmos de prazeres transitórios. Isso está dentro do nosso DNA. O Senhor nos fez para nós vivermos a eternidade. Você pode ter momentos aqui prazerosos, mas nada disso pode te tirar o olhar da eternidade, o olhar daquilo que o Senhor nos promete. Ele entendeu que ao ser desprezado por causa de Cristo, ele, Moisés, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. O olhar está muito adiante. Não é o ceder para um prazer momentâneo. Não é um ceder para conquistar as coisas aqui. Não é quebrar os princípios e apegar-se a essa vida. Ou mesmo ter os princípios, mas apegar-se tanto a essa vida que o amanhã, a recompensa, fica muito distante, irreal, sem lógica, sem sentido. Não é isso que o Senhor deseja para os seus filhos. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele vê, porque o invisível se torna visível pela fé, a promessa do cuidado. Nesse trecho, queridos, nós vemos a dimensão escatológica, ou seja, do que vai acontecer do fim, a dimensão escatológica da fé. Ela olha além do presente e espera o cumprimento das promessas de Deus. E é isso que motivou a esses autores, a esses personagens e que deve nos motivar. Assim como os patriarcas, nós também cremos em promessas que ainda não vemos. Mas nossa fé é sustentada pelo caráter de Deus e não por circunstâncias. Porque as circunstâncias
podem ser prazerosas hoje, mas daqui um pouco podem ser tragédias. E nós não nos firmamos nisso, mas nos firmamos em Deus, naquele que é o autor da nossa fé. Porque a nossa esperança, porque na esperança que fomos salvos, ora a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Não estamos vendo, mas com paciência aguardamos com a certeza de que vai acontecer. E aquilo que é invisível se torna visível e se torna motivador para mim e para você. É isso que motiva. A recompensa da fé, queridos, não está apenas nas bênçãos do presente, mas, sobretudo, na promessa da vida eterna em Cristo. O Senhor quer nos abençoar aqui? Quer. Mas o Senhor deseja dar para a gente a eternidade. A salvação já foi garantida por Cristo na cruz, mas a sua plenitude ainda está por vir. Sabe por quê? Particularmente, eu não consigo ver nenhuma lógica de transformação no mundo em que a gente vive. Não. Podem vir melhores momentos, a gente viver talvez num país que a gente tenha, e num lugar que a gente tenha melhor conforto, mas não. Quando a gente começa a olhar ao redor, quando a gente começa a ter um olhar do que realmente é a realidade da vida, do que acontece com as pessoas, do que acontece no mundo, quando a gente amplia isso, olhe para o mundo. Eu não consigo conceber a ideia de que nós, seres humanos, vamos transformar o nosso ambiente, o coração do homem. O amor de quase todos esfriaria, e é o que nós estamos vivendo. Como nos dias de Noé, o coração do homem era continuamente mau. Nesse momento, alguém está pensando em uma coisa má, em um exercício mau, em roubar o outro, em tirar do outro, e ele faz isso de muitas maneiras. Alguns fazem isso usando artimanhas tecnológicas, tirando recursos dos menos favorecidos. Alguns fazem isso num nível, às vezes, de liderança. Outros vão para a rua, tiram. Você acha que o ser humano vai mudar esse ambiente terrível que a gente vive? Não consigo ver. Por isso eu quero continuar firme na fé, porque eu olho para a promessa, aquilo que o Senhor prometeu fazer por nós, e amanhã nós vamos conversar sobre isso. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Que a gente se agarre, que a gente esteja firme na fé hoje, para a gente visualizar, ter a certeza de que o Senhor voltará um dia e a terra será transformada. Eu clamo por isso. E eu oro para que essa mensagem toque a vida de cada um que está assistindo agora, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, falarmos desta esperança. Amanhã nós vamos fundamentar isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Até amanhã.